Olá, meu nome é Luana, eu sou estudante de mestrado, sob orientação do professor Fernando Andreotti, e eu vou apresentar meu projeto intitulado Resposta dos organismos fixadores de nitrogênio e solubilizadores de fósforo frente à cobertura do solo. Bom, quando a gente fala de agricultura conservacionista, a gente está falando de uma agricultura baseada em três pilares. Então, a diversidade de rotação de culturas, cobertura permanente do solo e perturbação mínima do solo, todos focados para melhorar a qualidade do solo em si, onde a planta está. Se bem feito, essa agricultura conservacionista, ela vai melhorar a agregação do solo, retenção de água, estabilidade de temperatura, melhora na quantidade de matéria orgânica, melhorando em si, então, a produtividade dessa lavoura. Porém, quando a gente fala dessa agricultura conservacionista focado na microbiota do solo, essa agricultura conservacionista ela vai disponibilizar substrato, vai aumentar a estabilidade, a quantidade de nutrientes. Em contrapartida, a microbiota ela já vai mineralizar esses nutrientes, aumentar a produção de hormônios, inibição de patógenos. Então, os dois juntos, eles atuam na intensificação agrícola sustentável. Porém, quando a gente fala dessa microbiota, o que a gente sabe é que a área afetada pela matéria orgânica na cobertura, da cobertura do solo, ela vai afetar estritamente os 10 primeiros centímetros de profundidade do solo. Porém, essas amostras, né, essas análises, elas são feitas a partir da biomassa e da atividade enzimática desses micro-organismos. O que a gente não sabe e as funções microbianas? E as correlações e interações microbianas? Como que elas são afetadas e em que profundidade elas estão sendo afetadas? E focando em duas funções muito importantes, a gente tem a fixação biológica de nitrogênio e a solubilização de fósforo. Então, qual a eficiência desses processos? Até que profundidade eles estão sendo afetados pela matéria orgânica? Como que esses organismos responsáveis por essas funções se comportam? Portanto, meu trabalho tem como objetivo analisar a influência da cobertura do solo na comunidade microbiana total, dos fixadores de nitrogênio e solubilizadores de fósforo em diferentes camadas do solo. E aqui tem um pouquinho do escopo do meu projeto. Então, meu projeto é dividido em duas partes, né, dois subprojetos. O primeiro com cana. Então, na cana a gente tem uma área experimental em blocos, a gente tem 4 tratamentos, então, tratamento sem palha, 5 toneladas por hectare, 10 toneladas por hectare e 15 toneladas por hectare. A gente fez a coleta entre linha e nas profundidades de 0 até 20 centímetros em 5 camadas. E o plantio, aí no outro projeto de café, um plantio convencional e um plantio conservacionista com consórcio com braquiária. Então, a área de coleta foi embaixo da copa do café, nas profundidades de 0 até 15 centímetros em 4 camadas. Então, bem rapidinho a metodologia, a gente fez essa coleta, a amostragem, fizemos análise química, análises enzimáticas e as análises moleculares. Bom, então um pouquinho dos resultados do café. Então, aqui são as análises, aqui é a análise química, né, do café, e a gente pode destacar pH, matéria orgânica, fósforo e nitrogênio amoniacal, quando a gente vai falar desses grupos específicos, né, de microbiota, e destacar mais uma vez a matéria orgânica, que teve seu valor aumentado nas profundidades de 2,5 a 5 e de 5 a 10 com o plantio conservacionista, e o pH, que teve seu valor aumentado na profundidade de 5 a 10 no plantio conservacionista. Fósforo e nitrogênio não teve diferença nenhuma em comparação os dois tratamentos em nenhuma profundidade. Bom, quando a gente fala de análise enzimática, então a gente fez análise de beta-glucosidase e fosfatase ácida. Na beta-glucosidase, a gente tem diferenciação apenas na profundidade de 2,5 a 5 centímetros, onde é maior o plantio conservacionista, e na fosfatase ácida a gente tem uma quantidade maior de 0 a 2,5 e de 5 a 10 também no plantio conservacionista. Quando a gente faz essa análise enzimática ao longo da profundidade, na beta-glucosidase segue o mesmo padrão, então uma queda abrupta
na profundidade de 2,5 a 5 centímetros, e quando a gente fala de fosfatase ácida, tem uma diferenciação. Então, no plantio convencional, a gente vai ter uma não diferenciação, então, do topo do solo até 15 centímetros é a mesma quantidade, enquanto que no plantio conservacionista, a gente tem uma queda a partir dos 2,5 centímetros. Quando a gente fez, então, também a codificação do gene NIF-H, ele é o gene responsável pela fixação biológica de nitrogênio, então, para a gente ver se tem essa abundância desse gene, né? Quando a gente fez a comparação entre os tratamentos, só tem diferenciação de 5 a 10 centímetros, onde o plantio conservacionista tem uma maior quantidade desse gene, e ao longo da profundidade, a gente tem uma não mudança no plantio convencional, então uma estabilidade, enquanto que no conservacionista a gente tem um decaimento de acordo com o aumento da profundidade. Quanto ao gene FOD, a gente não tem diferenciação no plantio conservacionista e convencional. O gene FOD, para relembrar, né, para explicar, é o gene responsável pela solubilização de fósforo, enquanto que no plantio, ao longo da profundidade, a gente tem uma queda, de acordo com uma queda na sua quantidade no convencional e uma queda menor no conservacionista, ambas caindo maior a partir dos 10 centímetros. Agora um pouquinho dos resultados da cana. Bom, na cana a gente pode também elucidar os análise química de pH, matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, onde a gente tem em quase todos os tratamentos, exceto 10 a 15, a gente tem uma menor quantidade de matéria orgânica quando a gente tira totalmente a palhada. Fósforo, a gente tem uma menor quantidade em todas as profundidades quando a gente tira a palhada, e nitrogênio, a gente tem uma maior quantidade de nitrogênio sem a palhada até 10 centímetros e com a palhada total a partir dos 10 centímetros. Quanto às análises enzimáticas, não tem diferenciação na beta-glucosidase e na fosfatase ácida entre os tratamentos, e a atividade enzimática ao longo da profundidade segue um padrão bastante similar, tanto para fosfatase quanto para beta. Quanto à quantificação do gene NIF-H, a gente tem em quase todos os tratamentos uma maior quantidade desse gene NIF-H sem a palhada, exceto 2,5 e 5, porém, ao longo da profundidade também, novamente, uma tendência bastante similar, uma queda maior e mais intensificada a partir dos 10 centímetros do solo. Quanto ao gene FOD, a gente tem em todos os tratamentos, uma maior quantidade desse gene no low remove, então quando a gente tem 10 toneladas por hectare de palha, e a tendência também, de acordo com a profundidade, é bastante similar. Então, como conclusão, o plantio, pelo menos minimamente conservacionista, apresenta-se com maior incorporação da matéria orgânica em profundidade comparado ao plantio convencional. A atividade biológica tende a ser maior e mais estável em profundidade com o uso da cobertura do solo. E os genes de fixação biológica de nitrogênio e solubilização de fósforo apresentam variação entre os tratamentos, porém seu decréscimo tende a ser mais suave com a cobertura do solo. Então, como análises futuras, a quantificação do gene 16S, então, para a gente conseguir ver o quanto que a gente tem desse gene NIF-H e FOD relativa à quantidade total de bactérias, né, de micro-organismos que a gente tem ali no solo, e o sequenciamento do gene 16S também, onde a gente vai ter acesso à riqueza e diversidade desses organismos, abundância e as correlações microbianas em cada camada e tratamento. Essas são as referências utilizadas. Meus agradecimentos, então, em especial, né, aqui à equipe do 6º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, ao professor Fernando, meu orientador, a FAPESP e a CAPES pelo financiamento, e a toda a equipe do Laboratório de Microbiologia Agrícola, da Exalc, que me auxiliam para conseguir fazer esse projeto dar certo. Muito obrigada.